é Calvário, imagine o pastor, ele mesmo é o pregador. Imagine um altar, e em cima do altar 2 ladrões ao lado dele. E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício. Imagine ele olhando, procurando seus discípulos. Nasce a terra e o mundo da eternidade, a eternidade tu és teu. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia da noite que se foi, e como a vigília da noite. Ei, Jesus, ó doce harmonia, ei, Jesus, desfruta a paz de Deus. Ei, Jesus, na rocha inabalável, ei, Jesus, no homem incomparável, ei, Jesus, no Deus tão adorável, ei, Jesus, o mal não temerei. Na paz e santo gozo eu tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for com tua presença. Quero trazer um pouquinho da vida do homem chamado Zaqueu, um publicano, um homem judeu, um homem a qual trabalhava para os romanos, um homem a qual trabalhava em outro estado, e ele fazia uma obra totalmente diferente do que o seu povo queria. Ele era um homem a qual era rejeitado pelos seus familiares, era rejeitado para os seus do seu país, e muito mais. Ainda era um publicano, cobrava imposto para governos estrangeiros, a qual tirava o dinheiro do seu próprio país. E esse homem trabalhava de uma forma imprudente. Ele não cobrava apenas imposto justo, mas ele cobrava ainda um pouco mais para ter os seus bens e o seu ganho particular. Mas até que um dia Jesus chegou à vida desse homem. Quando Jesus passava pela cidade de Jericó, uma cidade a qual era a cidade que apacentava todo o povo, do povo de Israel que passasse ali, porque era uma cidade a qual recebia, e dentro desta porta da cidade de Jericó, onde havia os cobradores de imposto de toda a parte romana, e eles ali cobravam imposto daquilo que entrasse naquela cidade. Naquela cidade também havia ali comércios, então chegava daqueles comércios e cobravam imposto aquelas pessoas que ali trabalhavam, mas eles não cobravam imposto normal não. Se ali tinha um objeto que valesse R$20 e aqueles cobradores dissessem que valia 200, tinha que pagar imposto de R$200. Não era justo o que eles faziam, mas era assim que eles trabalhavam para ter o seu ganho. E Zaqueu trabalhando com isso, Zaqueu sendo rejeitado pelas pessoas, Zaqueu sendo rejeitado pelos seus familiares e até mesmo pelo israelita. Ele se sentia mal, ele não tinha prazer mais no que fazia. E um dia ele viu falar que Jesus ia passar na cidade de Jericó, e Jesus trazia paz ao coração das pessoas. Então naquele dia deu um momento especial na vida de Zaqueu de conhecer Jesus, de falar com Jesus.
Era um homem de uma pequena estatura, era um homem baixinho, e aí onde Jesus passava, sempre seguia uma multidão, porque por onde Jesus passava, as pessoas seguiam, porque havia muitos milagres. E quando ele chegou naquele lugar, Jesus vinha passando pela cidade. Quando ele vinha andando pelaquela cidade, Zaqueu viu a multidão chegar. Quando aquela multidão chegou, Zaqueu saiu correndo à frente e foi lá e subiu sobre uma figueira que atravessava sobre a rua, e lá de cima, então ele ia ver Jesus quando passasse. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, ele foi surpreendido. Jesus, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu posar em tua casa. E diz a palavra de Deus que Zaqueu desceu imediatamente, recebeu Jesus com prazer, recebeu Jesus com alegria. E quando Jesus foi recebido por Zaqueu, foram até a casa daquele publicano, aquele homem que era rejeitado, aquele homem que ninguém gostava de estar perto dele, até mesmo a própria família dele rejeitava. Mas o Senhor Jesus recebeu ele de braços abertos e disse: vem, Zaqueu, porque tu também és meu amigo. Diz a palavra de Deus, imediatamente entrou uma alegria no coração de Zaqueu, e ele desceu daquela figueira, e quando ele chegou ao chão, diz a palavra de Deus que Zaqueu recebeu Jesus com muita alegria. Assim temos nós, amados. Muitas vezes nós passamos por uma dificuldade, muitas vezes nós passamos por uma adversidade, mas quando nós chegamos diante de Jesus, nós temos o prazer de receber a graça de Deus, porque quando Ele vem na nossa vida, é para fazer um milagre. E foi desta forma que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu desceu daquele lugar, imediatamente recebendo o Senhor Jesus, e convidou para que entrasse em sua casa. Oh, amados, quantas vezes nós precisamos se humilhar, se colocar na presença de Jesus, quando nós temos uma situação precária, para que Jesus entre na nossa casa, para que Jesus comece a fazer um milagre. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos fazer nós mesmos, nós queremos ser um Zaqueu da vida, mas nós temos que ser um homem, uma mulher de Deus, a qual se colocamos diante de Deus e permitimos Deus trabalhar na nossa causa. E diz a palavra de Deus que quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu sentiu uma alegria tão grande quando ele viu falar de Jesus, quando ele ouviu que Jesus pregava, quando ele viu quem era Jesus. Ele aceitou Jesus ali como Senhor e Salvador da sua vida, e ele disse: Senhor, Senhor, se eu tenho roubado, se eu tenho defraudado alguém, hoje eu vou devolver 4 vezes mais. Olha como Deus tocou no coração daquele homem. Tudo que aquele homem pegou que não era dele, Deus tocou na vida dele naquele momento. Ele foi aquebrantado, ele foi devolver as pessoas a qual ele tinha tirado. Ele foi devolver 4 vezes a mais, para pagar a dívida a qual ele tinha com as pessoas. Assim somos nós. Muitas vezes nós estamos devendo para o Senhor. Muitas vezes o que nós estamos devendo para o Senhor é ir cultuar ao Senhor, é ir orar ao Senhor, é se colocar na presença de Deus. Aí que nós temos que orar mais, aí que nós temos que buscar mais, aí que nós temos que adorar mais. Quem sabe uma vez só a mais não é o suficiente, quem sabe 2 vezes a mais também não, quem sabe 3 vezes a mais não, mas vamos adorar 4 vezes a mais, para que Jesus venha fazer um milagre na nossa vida. Oh, glórias! Que maravilhas! Aí diz a palavra de Deus que aquela figueira que Zaqueu subiu era uma figueira diferente, era chamada uma figueira brava, era uma figueira que até hoje, segundo os especialistas, ainda ela existe em Israel. Eu até acho quase que impossível, mas segundo os povos dizem que sim. Essa figueira ela atravessava sobre a rua, e Zaqueu subiu sobre aquela figueira,
e lá de cima ele percebeu quando Jesus ia passando. Só que ele só queria ver Jesus. Só que Jesus tem muito mais. Só que Jesus, ele não só quer ver nós, Jesus também quer trabalhar no nosso coração. Jesus quer salvar a nossa alma. Jesus quer salvar os nossos familiares. Jesus quer salvar os nossos vizinhos. O trabalhar de Jesus é diferente, é de alcançar aquela pessoa necessitada, como estava Zaqueu naquele dia. E quando ele teve aquele encontro, ele foi impactado pelo poder de Deus. Ele devolveu tudo que ele tinha tirado, ele deu tudo de volta às pessoas. Então ele disse: Senhor, permita que eu te siga, permita que eu continue na tua presença. E Jesus disse: vem e vamos, porque a obra de Deus ainda continua na presença do povo que busca a Deus. Quando o Zaqueu saiu ao encontro das pessoas e ele voltou à casa dele mesmo, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque aconteceu 2 milagres na vida de Zaqueu. O primeiro, ele conheceu Jesus. O segundo, ele foi salvo por Jesus. E Deus trabalhando na vida de Zaqueu, né? Daí para frente diz a palavra de Deus que Zaqueu foi um homem trabalhador, um homem que trabalhava para Jesus como nós. Depois que aceitamos Jesus, depois que nós estamos na presença de Jesus, nós não possamos mais voltar atrás. Aí nós temos que continuar essa caminhada. São almas que vêm nas nossas mãos, são almas que vêm para Jesus, e é através do nosso trabalho, porque hoje não é mais Zaqueu que vem trabalhar, hoje não é mais Jesus que vem estar ali, mas hoje somos nós que apresentamos o Mestre, apresentamos Jesus ressuscitado, para que as almas que ainda estão perecendo, elas possam ser tocadas pelas mãos de Deus e ser salva pelo poder do Senhor Jesus. Como é maravilhoso, amados, como é bom nós se encontrarmos diante de Deus, como é bom nós se apresentarmos diante de Deus, porque aí vem o refrigério da nossa alma. Aí o Senhor pode trabalhar na nossa vida, aí o Senhor pode fazer milagres, porque nós temos nas mãos do Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu com Zaqueu, quando ele se apresentou diante de Deus. Jesus não fez apenas um milagre, mas fez 2 milagres, o do conhecimento e o da salvação de Zaqueu. E nesta noite nós estamos aqui única e exclusivamente para adorar o santo nome do Senhor Jesus de Nazaré. E essas palavras, né, que o Senhor colocou no meu coração para trazer nesta noite, diante deste santo e maravilhoso lugar.